Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar respondendo uma tag de hábitos de leitura que eu peguei lá no canal da Ariel Bissetti. Então se alguém já traduziu essa tag aqui pro Brasil, deixem nos comentários que eu vou dar dando os créditos na caixinha de descrição. Mas como eu procurei no YouTube e não achei alguém que tivesse traduzido exatamente essa mesma tag, então por enquanto eu vou estar deixando os créditos para Ariel Bissetti, que vai estar aí na caixa de descrição se você quiser ver a original. São 11 perguntinhas sobre hábito de leitura, o que eu gosto de marcar, se eu quebro lombada, essas coisas assim. Então bora começar já com a primeira pergunta, que é: você tem um lugar específico para ler na sua casa? E eu não tenho um lugar específico, eu até queria ter aquelas, sabe, aquelas poltronas bem bonitas, assim, confortáveis para ler em casa, só que não. Eu leio em qualquer lugar mesmo. Eu prefiro ler na cama e no sofá. Quando eu tô com muito sono, eu prefiro ler no sofá para não ficar com mais vontade ainda de dormir, mas eu costumo ler muito mais na cama mesmo do que em qualquer outro lugar. A segunda pergunta é bem legal: é marcador de páginas ou qualquer pedaço de papel? Então, eu gosto muito de ter um marcador de páginas, amo o livro quando vem já o fitilho, porque isso ajuda muito. Eu tenho alguns marcadores bonitinhos, tipo esse daqui do Arlindo, que é meu favorito. Ó, tem que colocar assim que ele é transparente. Eu gosto muito mesmo, mas na maior parte do tempo eu marco com os próprios post-its que já estão junto com o livro. Aí eu tô lá lendo e, né, marco ele aqui. E isso é o que eu mais faço, só que também eu sou um pouco monstro nesse momento, porque tem livros que eu uso essa orelhinha aqui pra marcar assim. Então, me desculpa quem não gosta que faça isso, mas eu faço muito isso nos meus livros. Às vezes eu não encontro nada, então eu sempre coloco assim. Essa orelhinha tem essa utilidade, então eu faço isso com meus livros. Ah, tem vezes também que eu coloco simplesmente o livro assim, deitado em algum lugar, para saber onde eu parei. E também com qualquer outra coisa que esteja pela minha frente. Olha esse daqui, que é o caso de O Impulso, que eu tô usando um pôster que vem no Intrínsecos. Esse livro aqui eu tô lendo lá nas lives da Twitch. Se você não me segue lá ainda, vou deixar aqui o link e vai estar na descrição também. Eu comecei lá essa semana, então chega lá que a gente tá fazendo lives de sprint de foco todos os dias à tarde. E voltando aqui, eu usei esse marcador, que na verdade é um pôster. Aliás, bem bonito, vou mostrar aqui pra vocês. É de Kill Bill. E era a primeira coisa que estava na minha frente, eu peguei e coloquei. Então eu sou do time que pega qualquer coisa para marcar os livros. A terceira pergunta: você consegue simplesmente parar de ler ou você prefere parar depois de um determinado capítulo ou uma quantidade de páginas? Olha, eu sou do time que prefere terminar a leitura, parar a leitura quando eu chego no final do capítulo, porque eu acho que fecha melhor na nossa cabeça do que parar em qualquer lugar, ter que voltar e entender a história. Ou também quando eu tô com uma meta muito grande de ler vários livros muito rápido, então eu tento ler, por exemplo, 150 páginas num dia e quando eu atingo essas 150 páginas, eu paro. Mas na maior parte do tempo eu prefiro parar depois que um capítulo termina para fazer mais sentido para a história. Só que muitas das vezes eu acabo sendo interrompido e tudo mais, então eu paro no meio do capítulo, mas não por vontade própria. O que eu gosto mais mesmo é terminar o capítulo primeiro ou atingir, por exemplo, as 150 páginas num dia. A quarta pergunta: você come ou bebe enquanto lê? Então, eu não como e nem bebo enquanto eu leio, porque eu não dou conta de fazer as duas coisas. Eu não sei como que as pessoas conseguem segurar um livro e, sabe, comer e beber ao mesmo tempo. Eu não consigo mesmo. E não me importaria de sujar o livro nem nada. Aliás, por mais que seja um pouco nojento, sim. Mas não me importaria tanto com essa coisa da mancha e tudo mais. Só que eu não gosto de comer ou beber enquanto eu leio, porque não consigo mesmo. Prefiro ter esse momento de comer alguma coisa, ser próprio para isso e deixar o livro para depois. A quinta pergunta: você ouve música ou TV enquanto lê? Então, antigamente, quando eu era bem mais novo, quando eu estava começando a ler, eu lia Percy Jackson, por exemplo, em um lugar que estivesse cheio da família inteira, sabe, conversando, e eu tava lá no canto, emo gótico, lendo Percy Jackson e entendia tudo. Hoje em dia, eu leio muito com lo-fi passando de fundo, só que às vezes eu ainda não consigo concentrar tanto quanto eu queria com o lo-fi passando no fundo. Então às vezes eu coloco ele bem baixinho ou leio no silêncio mesmo, porque eu acho que é mais legal ler no silêncio, porque eu absorvo mais a história. Só que eu gosto de colocar pelo menos uma trilha sonora baixinha de fundo. Agora com essa questão de televisão ou pessoas conversando ao meu redor, eu não consigo. A TV me desconcentra total. Eu posso até nem estar
com interesse em assistir o programa, mas eu vou e paro a leitura ou começo a ouvir demais a televisão e não concentro tanto no livro. Então eu prefiro ou silêncio, ou que seja uma música bem baixo, sem ninguém cantando também, pra ser melhor pra minha concentração. Pergunta número 6. Um livro por vez ou vários juntos? Olha, eu tenho a mania de ler um por vez, principalmente por conta do canal, que eu tenho que, por exemplo, ler 5 livros para um vídeo só. Aí eu prefiro pegar um livro específico, ler ele todo para ser mais rápido e depois pegar outro e depois outro, mas não costuma ser sempre assim. Eu já tive muita minha fase de ler vários livros por vez, sabe? 5 livros juntos, e aí o que tava mais no meu humor eu lia. Tô fazendo uma coisa assim parecida com isso, porque eu tô lendo O Conde de Monte Cristo, que é enorme, e né, essa edição aqui, ó, tá de cabeça pra baixo, que essa edição aqui é enorme e é um livro muito grande, então acontece muita coisa, e aí eu preciso de um livro um pouco menor, às vezes, para dar essa movimentação também na história e eu não ficar tão cansado. Aliás, olha aqui, tô marcando com a orelha do livro, onde eu parei. Então tô lendo esse daqui também, Dora Maar ou A Odisseia, que é também do Itamar Vieira Jr., que é o escritor de Torto Arado. Então eu tô alternando entre os dois porque o Conde de Monte Cristo é muito denso, muitas coisas acontecem, e esse daqui é contos, então é histórias bem mais rápidas, que ajudam então a deixar mais fluido e eu não ficar tão cansado só com o Conde de Monte Cristo. Então, hoje em dia, prefiro ler um livro por vez, mas às vezes eu coloco esses 2 livros bem diferentes para intercalar, para eu não ficar tão cansado assim das leituras. Sétima pergunta é: ler em casa ou em qualquer lugar? Eu leio em qualquer lugar. Eu estou sempre andando com o meu Kindle, porque, por exemplo, eu vou para algum lugar que precisa esperar bastante tempo, eu levo o Kindle e aí eu fico lendo. Eu gosto muito de ler em casa, porque você está no seu lugar, está na sua paz, não tem pessoas conversando nem nada do tipo, então é bem melhor. Mas pra mim não é problema ler numa fila qualquer da vida, ou, sabe, esperando dentro do carro, qualquer coisa assim, eu leio realmente em qualquer lugar. Principalmente agora com o Kindle, que dá pra você levar pra qualquer lugar mesmo, então é melhor ainda. Vale muito a pena, aliás, comprar Kindle por causa disso, porque é leve. Como que eu ia levar isso daqui pra ler numa fila, sabe? Não tem como, gente. 1.300 páginas, então Kindle é perfeito para ler em qualquer lugar. A oitava pergunta é: ler em voz alta ou silenciosamente na sua cabeça? Eu sou totalmente time silencioso na minha cabeça. As vozes da minha cabeça me ajudam a ler e fazer ali a voz dos personagens. Eu leio em voz alta mesmo só quando eu preciso absorver bastante aquela frase, ou, por exemplo, quando eu vou ler para alguém mesmo alguma frase legal, principalmente aqui nos vídeos, é esse momento que eu leio em voz alta. Eu prefiro ler bem silenciosamente na minha cabecinha, só eu entendendo. A nona pergunta é: você lê tudo ou pula algumas páginas? Essa é a pergunta polêmica, porque eu acho que eu nunca li um livro que eu pulei uma página inteira, principalmente porque não faz sentido pular uma página inteira. Isso é meio estranho se alguém fizer isso, porque tá perdendo muita coisa do livro, mas eu tenho que confessar que eu faço leitura dinâmica quando tem muito diálogo. Então, quando tem muito diálogo, eu vou lendo só os diálogos e não leio tanto assim os textos entre os diálogos, porque eu acho que eu consigo entender mesmo assim só pelos diálogos. Isso é uma coisa que eu faço muito recorrente em vários livros quando tem muitos diálogos, então me desculpa, é escritor, que eu estou lendo só os seus diálogos, mas às vezes eu faço muito isso, principalmente quando o livro não está sendo tão legal assim, aí eu leio esses diálogos mais rápidos para o livro passar mais rápido e ver se ele fica bom. Então eu acho que eu nunca pulei uma página inteira ou um capítulo inteiro, mesmo que o livro não estivesse sendo tão bom assim. Eu acho que seria muito estranho pular real um capítulo inteiro, mas eu pulo algumas frases. Então, para essa pergunta, eu realmente pulo algumas partes dos textos, mas não com tanta frequência e também não grandes partes assim, só alguns momentos específicos, quando eu vejo que aquilo ali não vai estar dando tantas coisas assim pro livro, não vai acrescentar tantas coisas assim pra história, então eu só faço isso nesses momentos. A próxima pergunta também é um pouco polêmica, porque é bem assim: quebrar as lombadas ou manter como se fosse novo? Eu sou um pouco dos dois. Eu sou um pouco mais do time de, tipo, ler o livro do jeito que você quiser, marcando ele e, sabe, dobrando a página. Eu tenho muita mania de ler assim, ó, que você segura a página assim. Eu tenho muita mania porque fica muito confortável para fazer a leitura. Então sou do time que fala assim, para deixar sua marca no livro, a marca da sua leitura, porque eu acho que o livro vai carregar bastante informações assim e vai ser bem mais legal de ver aquelas marcas no livro.
E tem vários livros também, por exemplo, esse da Penguin, eles já são meio que propícios para quebrar a lombada. Então, Meu Orgulho e Preconceito tá com a lombadinha quebrada. O It, a Coisa, tá um pouquinho a lombada quebrada porque é maior. Então, assim, são livros muito específicos que eu não me importo. Tem alguns que eu tenho muito carinho, principalmente livros que eu ganhei de presente, que eu tento não estragar eles, a realmente ficar mais ali novo e conservar por conta de ser presente. Mas quando eu mesmo compro, eu gosto muito de deixar minhas marcas de leitura, tudo que eu passei no livro. Eu faço uma coisa horrível, que eu sei que as pessoas não gostam. Eu tava sem marcador, por exemplo, em um impulso. E aí eu queria marcar alguma coisa. Eu faço a orelhinha, gente. Eu faço a orelhinha no livro. Isso daqui vai ficar como uma marca de que eu realmente li o livro e que ele teve algumas partes que me emocionaram. Então, sou totalmente do time de deixar as marcas, porém, com algumas ressalvas para livros que eu ganhei de presente, que eu tento ali cuidar mais dele por ser um presente. A gente chega então na última pergunta. Esse foi um vídeo bem mais rápido, né? Falei bastante, mas foi bem mais rápido. E a última pergunta é: você escreve nos seus livros? Essa é uma coisa que eu não faço tanto assim. Eu gosto muito de marcar várias coisas com marca-texto e, olha, tem várias coisas que eu marco, eu passo mesmo. Sempre tem alguma coisa que eu marco nos livros com o marcador de texto. Olha, esse daqui tem muitas coisas que eu marquei. Então sempre vai ter esses marcadores de textos no livro quando eu leio, mas na maior parte do tempo eu não escrevo, eu coloco muito post-it. Olha, o meu It, a Coisa, ele tem 1 milhão de coisas marcadas. E aí eu marco aqui por páginas, às vezes, com post-it. Aí também, principalmente nesses livros bem grandes, eu gosto de marcar momentos específicos que aconteceram algo, para quando eu fosse sentir a vontade de reler, eu ia só lendo as marcações e lembrando desses momentos bem específicos para ter ali na minha memória. Então, eu não sou muito de escrever nos livros, mas eu deixo várias coisas que me ajudam então a entender o livro. E se eu precisar voltar nele em algum momento, vai ter todas essas marcações, tanto com marca-texto quanto com post-it, me ajudar então a lembrar da história. Eu uso muito marca-texto, eu tenho vários, tenho esses assim, tenho esses que são mais neons, que eu não gosto tanto assim porque fica bem forte no livro, mas tem esses aqui também meio pastel, que eu gosto bastante. E tenho vários marcadores fofinhos também, que eu gosto de usar quando o livro é mais temático. E esses daqui são bons para fazer marcações, mas eu uso bem pouco para fazer essas marcações mais grandonas no livro. Eu faço as minhas marcações todas mentais. Mas é isso, eu gosto muito de usar post-it. Eu acho que praticamente todos os livros que eu leio ultimamente eu uso bastante. Eu fico muito triste quando eu vejo algum livro que eu gosto muito, por exemplo, O Nome do Vento, que eu li faz muito tempo e que eu não marquei nada, porque naquela época eu ainda não tinha essa mania de fazer marcações nos livros. E aí dá muita vontade de ler hoje em dia de novo para fazer essas marcações novas. Então, eu sou totalmente do time de escrever nos livros, de marcar com marca-texto, de colocar post-it, para você lembrar também em algum momento que você pegar esse livro, você vê que ele te marcou de alguma forma, porque você fez um monte de marcações. Seja pro lado ruim mesmo, você marcou um monte de coisas que te desagradaram, ou seja pro lado bom, que você marcou várias frases bonitas ou momentos importantes. Então, sou do time que gosta de quebrar a lombada, que gosta de marcar nos livros, gosta de ler em silêncio na minha casa, mas também leio fora de casa porque não tenho problema com isso. Faço muitas marcações, não leio em voz alta. Gosto de uma música bem leve para ler ali no fundo, que me deixa só calmo mesmo para continuar a leitura. Então, se eu magoei alguém com a quebrada de lombada, ou com a marcação de texto, ou com as orelhinhas que eu faço nas páginas, eu peço desculpa, por favor, não me cancelem, mas é que eu realmente gosto muito de deixar as minhas marcas nos livros, de ter lido aquele livro, então faz muito sentido pra mim. Eu sei que não faz sentido pra muita gente, mas eu respeito ali todas as suas opiniões, porque eu também gosto de ver livros novinhos, sabe? Quando a gente tem aquele livro bem novinho ainda, é muito bonitinho, só que eu também gosto muito de estragar meus livros mesmo para ver que ele foi lido. Essas foram 11 perguntas sobre hábitos de leitura. Deixa aí nos comentários se você gosta de alguma dessas coisas que eu faço ou você odeia muito, porque a gente pode bater um papo bem legal sobre isso. É isso, a gente se vê em breve no novo vídeo. Eu atrasei com esse vídeo dessa semana, mas saiu, e é isso que importa. E em breve eu já volto com mais vídeos também. Tem bastante vídeo legal vindo em setembro.
Eu espero conseguir ler todos eles, principalmente agora que eu vou estar fazendo as lives, então vou ter bastante foco nas minhas leituras. Se você gosta de ler junto com outras pessoas, me segue lá na Twitch. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, de comentar aí o que você achou, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!